Olá, estamos iniciando mais um programa que mergulha no universo dos negócios amazônicos, dando voz aos empreendedores que movem esta região. Neste programa você fica por dentro de tudo que acontece nos principais pilares da nossa economia, como no comércio, na indústria, agronegócio, mineração, consultorias, estéticas, consultórios e por aí vai. Olha que legal! E no programa de hoje entrevistaremos Rayane Neri, médica dermatologista. Vamos conhecer um pouquinho deste universo da dermatologia e como esse mercado tem crescido e principalmente as oportunidades de negócio que nos esperam. É isso aí, o programa está imperdível, não perca. Eu sou Gilberto Januário. E eu sou Aldo Melo. E estamos iniciando mais um Amazônia Negócios. A voz de quem empreende, produz e transforma. Roda a vinheta. Amazônia Negócios, oferecimento Conect Corp, excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox, uma relação duradoura. Daniel Estofados, conforto e elegância para seu lar. Tilim, a melhor hora. No programa anterior nós falamos com a lenda Adélio Barofaldi. Eu confesso para você que eu nunca imaginei na minha vida entrevistar o Adélio Barofaldi. Poxa, foi muito bacana. E ele veio até o programa falar sobre a APROM, que é a Associação dos Produtores de Rondônia. Uma entrevista fantástica, esclarecedora. E ele deixou algumas dicas aqui e eu quero passar para você. Você, pequeno, médio, grande produtor, procure, se filie, seja mais forte, porque juntos o segmento, o setor consegue resultados muito melhores. Eu vou mais além. Campanhas políticas, políticos no geral, se vocês querem ter uma base sólida para tentar vender a sua candidatura neste ano que está chegando, de campanha eleição, política, de eleição, esse episódio é imperdível, porque nele tem nuances que você precisa se atentar e principalmente as dores que vocês precisam ajudar a resolver. É isso aí. Está imperdível. O assunto de hoje nós vamos falar sobre o mercado da beleza, como isso, a dermatologia da jovialidade tem influenciado principalmente da questão financeira. Você sabia que o Brasil tem um dos maiores mercados de beleza e cuidados pessoais do mundo, sendo historicamente um dos principais consumidores de produtos e serviços de estética e bem-estar? O Brasil é consistentemente um dos maiores mercados mundiais de procedimentos estéticos, ficando entre os países com maior volume de cirurgias plásticas e procedimentos não cirúrgicos, como o Botox ou preenchimentos. Estudos internacionais apontam esse crescimento ligado justamente à valorização da estética como investimento pessoal e profissional, além da popularização de clínicas especializadas e acessibilidade dos tratamentos. É isso aí. E os procedimentos não cirúrgicos, especialmente aplicações de Botox e preenchimentos com ácido hialurônico, cresceram mais rapidamente que as cirurgias plásticas nos últimos anos, devido ao menor tempo de recuperação, custo mais acessível e resultados rápidos, o que impulsiona a demanda recorrente das clínicas de estética. A harmonização facial se consolidou como um dos serviços mais procurados no setor estético, pois combina diferentes técnicas minimamente invasivas com foco em simetria, rejuvenescimento e valorização dos traços naturais, sendo altamente demandada por pacientes entre 25 e 45 anos. É isso aí, eu ainda não cheguei nessa etapa, por isso que eu ainda não procurei. Na verdade, já passou da etapa. Mas é isso, o aumento da busca dos procedimentos estéticos preventivos, como o bioestimuladores de colágeno, demonstra uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a investir mais em prevenção do envelhecimento do que apenas a correção de sinais já avançados. O setor da estética avançada no Brasil apresenta forte crescimento, impulsionado pelas medicalizações da estética, com maior presença de biomédicos, enfermeiros estetas, dentistas habilitados, ampliando essa oferta de procedimentos e profissionalizando o mercado. E olha só, a recorrência é um dos principais diferenciais financeiros das clínicas de estéticas, já que muitos procedimentos como Botox e bioestimuladores
de pele exigem manutenção periódica, gerando previsibilidade no faturamento para os negócios. Eu gosto de chamar isso de demanda infinita. É isso aí, não A tem recorrência, fim, né? A recorrência. É o que mantém bons negócios. É isso. O crescimento do mercado estético está diretamente relacionado à influência também das redes sociais, que ampliaram a percepção da necessidade estética, fortaleceram a autoridade de profissionais e aceleraram a decisão de compra por meio de provas sociais, como o antes e depois dos procedimentos. Hoje é uma tendência, né? Você vê muito disso nas redes sociais, está todo mundo aí postando os antes e depois, né? Principalmente dos que deram certo, né? Exatamente. E os que não deram também. Mas olha, é um dado que foi comentado e que nós vamos falar sobre isso. Muitas vezes o que ganha mais notoriedade e ênfase são os procedimentos que dão errado. Exato. Né? Então é algo que tem que ser estudado aí. E esses dados mostram que a indústria da beleza não é apenas um setor de estética, mas um motor econômico relevante que movimenta bilhões por ano. Influenciadores e tendências, né, geram aí milhares de empregos em salões, clínicas dermatológicas e estéticas e acompanham mudanças sociais que valorizam cada vez mais o cuidado pessoal e a autoestima e o bem-estar. Ou seja, uma demanda infinita com algo que é efêmero. A gente sempre fala sobre isso nas redes sociais. É isso mesmo. Mostrando que é um grande campo de investimento. É isso mesmo. É com essas e outras informações que nós vamos conversar com Rayane Neri, médica especialista em dermatologia, aqui nos estúdios do SGC, já, depois do break. É isso aí. Já estamos de volta aqui nos estúdios do SGC. Ela que é médica, especialista em dermatologia e medicina estética. Rayane Neri, seja muito bem-vindo ao Amazônia Negócios. Muito obrigada, Aldo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gilberto, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, como vocês já disseram, eu sou médica, dermatologista, especialista em medicina estética. Então, a gente faz ali 6 anos de medicina, depois mais uns 2, 3 anos para ser dermatologista e depois mais 1 ou 2 anos para especializar nessa sub-área da dermatologia, que é a medicina estética, que lida com autoestima, com beleza, com tantas outras coisas que elevam a nossa autoestima. Que legal, que legal. E vocês já viram que hoje o nosso programa está diferenciado. Vai ser um programa totalmente voltado aí para beleza, para estética, tanto masculina quanto feminina. Não é isso? Então, assim, nós vamos estar com um programa aqui interessantíssimo. E eu já gostaria de começar com você, Rayane. Quem é Rayane Neri? Fale um pouco para a nossa audiência. Tirando essa parte profissional que eu já me apresentei para vocês, eu sou mãe de 3 crianças maravilhosas, Lia, Luca e Luan, com 9, 7 e 1 de 2 aninhos, o caçulinha da casa. Eu sou esposa, eu sou cristã, eu sou empresária, né, que acaba que a gente não aprende na faculdade, mas eu acho que é a grande dor, o grande desafio de todo médico, mas a medicina é uma empresa, né? A partir do momento que a sua clínica se estrutura, você tem folha de pagamento. Então, também sou empresária dessa empresa, da minha clínica dermatológica, e eu acho que é isso. Ah, que bom. E assim, só para lembrar também os nossos ouvintes que o Amazônia Negócios, ele está em toda a área, desde que seja um negócio. Então, Rondônia, que é um estado tão promissor, a gente abre sim espaço para toda a área que movimenta, que fomenta, que gira aí os valores, né? E que no final dos meses a gente tem essas arrecadações, a gente tem essa movimentação tão expressiva que um estado novo e pequeno como o nosso já consegue fazer. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Eu vou mais além, não apenas por ser negócio, mas sim por estar na Amazônia e fazendo a diferença. É isso que importa. Essa indústria da beleza, esse mercado da beleza, ele é gigante. Tanto que estávamos conversando aqui sobre a diferença do esteticista, médico, enfim. A melhor pessoa para te explicar para a audiência da Amazônia Negócios é justamente a doutora Rayane, mas junto com essa explicação eu já faço uma segunda pergunta. O Brasil é um dos maiores mercados desse consumo justamente da indústria da beleza, em todos os segmentos, desde a parte de procedimentos até produtos, skincare e afins. O que você enxerga como esse diferencial dessa força de consumo que o brasileiro tanto gosta?
Eu vejo assim que o povo brasileiro, no geral, não nos retendo exclusivamente aqui a Amazônia, é um povo muito vaidoso, se comparado com outros países do mundo. A gente consegue ver isso de forma mais clara nos congressos internacionais. Quando eu vou à França para um congresso, a Argentina, a gente visivelmente nota, você consegue olhar nesses eventos médicos e ver quem são os brasileiros e quem não são. As mulheres especificamente brasileiras são muito bonitas, porque investem muito nisso, mas muito vaidosas. Eu acho que está um pouco aí a explicação de ser um dos países que tem um mercado mais agitado em relação a consumo na área da medicina estética. Tem até alguns estudos dizendo que o Brasil é o segundo país que mais consome essa indústria da beleza, perdendo só para os Estados Unidos. Então, assim, de nível de mundo, nós somos os segundos mais vaidosos do mundo. Mas isso, você vê, é uma coisa tão... Tudo bem, a gente é o segundo país, mas mesmo tendo já uma fala ou uma linguagem comum, que a mulher brasileira é muito bonita, o homem também, né? É uma formação genética muito, esteticamente falando, ele é bonito, né? E mesmo assim ainda tem todo esse mercado, né? Da vaidade, é isso. A brasileira e o brasileiro, eles naturalmente já são muito bonitos, e talvez por serem muito bonitos, essa questão da beleza é muito fomentada aqui no nosso país, e aí a gente busca sempre melhorar um pouquinho mais, né? E assim, até uma pergunta já linkando para isso que você está dizendo. A procura pela estética, a procura por procedimentos estéticos, ela vai assim mais para uma área só de beleza ou alguma coisa que está envolvido mais na saúde pessoal, alguma coisa nesse sentido? Esse mercado ele vem mudando bastante. Eu fico muito feliz com essa mudança, que na verdade é uma coisa que eu sempre preguei, mas acho que uns 2, 3 anos atrás, esse mercado estava muito focado só em estética, e essa estética andando até aí aliada com alguns exageros que a gente viu nas redes sociais, enfim, nas mídias sociais. Hoje eu já vejo um perfil diferente, uma busca por gerenciamento de envelhecimento. Não vejo mais tanto os pacientes buscando grandes transformações na face. Os pacientes vêm muito procurando a ideia de envelhecer bem, assim como eles têm cuidado também internamente, se alimentando melhor. O brasileiro está fumando muito menos, bebendo muito menos, fazendo mais atividade física de forma regular. Eu vejo essa mudança também na parte estética. A procura tem sido muito maior por procedimentos que estimulam colágeno, que preenchem menos, que transformam menos, mas que vão gerenciar bem esse envelhecimento a longo prazo. Então, hoje as pessoas, ainda bem, querem parecer com elas, só que querem envelhecer muito bem, gerenciar esse envelhecimento para chegar de uma forma natural e muito bonita. Tá, mas Aldo, olha só, eu queria só complementar isso e até já emendar novamente a uma pergunta. O que nós vemos? Eu estou com 56 anos, então eu tenho toda já uma trajetória, e eu vou vendo ao longo da vida várias pessoas que eu conhecia, né, que tinham ali um certo poder aquisitivo, financeiro, que foram fazendo essas transformações. Isso eu estou falando de anos atrás. Mas hoje elas estão de uma forma, sabe, muito pesada, é uma coisa assim que tirou as expressões. Essa nova fase da beleza estética, ao longo dos anos, como é que isso aí vai se portar lá na frente? A gente vai ter ainda isso, ou como você disse, que são coisas muito menos evasivas e tal, e mais prolongamento e cuidado com o futuro? Como é que vai ser no futuro esse tipo de estética que está sendo usada hoje? Eu vejo que para um futuro as pessoas tendem a envelhecer muito melhores. Por quê? E eu falo melhor no sentido bom do gerenciamento de envelhecimento. Anteriormente, né, uns 10 anos atrás, se a gente for pensar o que a gente tinha disponível de estética, os procedimentos, além de serem muito mais invasivos, muito mais agressivos, eles transformavam a tecnologia mesmo usada, era muito menor. Esse, como mesmo o Aldo falou, é um mercado que cresce muito, que se estuda muito, então todos os anos tem muitas novidades e muitas melhorias em relação ao que é disponível nesse mercado. Então, eu acredito que o gerenciamento do envelhecimento do paciente de hoje, daqui a 10 anos, vai estar muito melhor, muito mais natural. Uma outra tendência que eu vejo muito também, anteriormente a gente tinha uma restrição, poucas possibilidades de tecnologias relacionadas à medicina estética. E tecnologias, eu estou falando de máquinas.
Eu não vou fazer propaganda de nenhuma máquina em específico aqui, mas de máquinas que não têm agulha, que não tem nenhum injetável, mas que entregam um resultado muito legal a longo prazo. E eu tenho visto isso nos congressos nacionais e internacionais, uma tendência de cada vez menos investir em procedimentos invasivos, injetáveis, e focar mais nessas tecnologias que vão estimular o colágeno natural da pele sem grandes exageros. Ainda bem que a gente está com essa ideia diferente. Fantástico. E só para fazer um lembretezinho, eu falei aqui de tempos atrás e ela comentou 10 anos atrás. Eu estou falando de uma época bem distante, né? Porque Ivo Pitangui era o, sabe? Já reinava. Isso, então assim, estou falando de 30, 35, 40 anos atrás, talvez. Por isso que foi a pergunta. Cara, é perigoso você falar de idade com uma médica. Não tenho problema com isso, não tenho problema com isso. Tá tudo certo. Eu ficaria preocupado. Mas é interessante, eu acho que eu até deveria fazer um complemento, porque historicamente, nas redes sociais, que é onde todo mundo está e é o que mais tem disseminado muitas coisas, só aparecem os procedimentos errados. Quando a pessoa faz um procedimento bem sucedido, ela não vai espalhar. É isso. Isso há uma ingratidão no marketing nesse quesito. As únicas pessoas que vão falar bem dos procedimentos bem feitos são os médicos esteticistas, os médicos dermatologistas. Eu não vou falar de esteticista de novo, pelo amor de Deus, me corrija. Tá tudo certo. Então, eu acredito que isso também tem influenciado, porque no final das contas nós acabamos tendo a percepção de que todos os procedimentos estão dando errado porque nós só vemos a parte ruim. Assim como a maioria das mídias, jornais locais só falam de morte, 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 mas no final das contas tem gente nascendo, tem coisas boas acontecendo, só que não é noticiado. Então parece que nós vivemos num ambiente extremamente inseguro porque a gente só vê insegurança. Isso. Faz sentido isso, Faz doutora? muito sentido, Aldo, muito sentido, e é exatamente isso que os pacientes chegam temendo lá no consultório. Por quê? Acaba que vocês conseguem ter essa, que não são da área específica, conseguem ter essa percepção de que foi mudado o que deu errado, o que ficou exagerado. Enfim, alguns famosos, algumas pessoas de visibilidade que não deram certos procedimentos, houve exagero, houve excessos, enfim. Agora, muitos, se não praticamente todos os famosos, fazem esse gerenciamento do envelhecimento. Só que aqueles procedimentos que ficam como deveriam de fato ficar, ficam bem feitos, ficam naturais, ficam esteticamente agradáveis, a gente não consegue ter essa percepção. A gente simplesmente, olha, vou falar o nome de uma famosa aqui, que eu sei que faz procedimento, ela não esconde ninguém. A gente olha para a Grazi, aos 42 anos, e fala, gente, essa mulher ela não envelhece, ela está cada dia mais bonita. E, de fato, ela está cada dia mais bonita. E ali tem muito investimento nessa área estética. E está tudo certo. Que bom que ela está sabendo investir bem para envelhecer cada dia melhor. Então, aquele envelhecimento, para quem não é da área, a pessoa acha que é simplesmente ela contando com a genética dela. Obviamente, Grazi é uma mulher lindíssima, assim como tantas outras atrizes, mas há sim um investimento para gerenciar esse envelhecimento de forma elegante e saudável também. Então, acaba que a mídia bate muito em cima dos procedimentos que não deram certo, porque é visível, todo mundo bate o olho e consegue ter essa percepção. Ficou ruim? Não deu certo. Mas, enquanto praticamente todos os outros artistas e pessoas das mídias fazem esse investimento em gerenciamento do envelhecimento, e a grande maioria, hoje nós temos um arsenal de excelentes profissionais, fica muito bom, muito elegante, muito natural. Sim. Olha só, infelizmente, eu acho que isso faz parte do ser humano, né? O que ganha notoriedade, o que vai para as redes, e não é só na questão estética. Vocês sabem, eu tenho uma empresa e tal. Cara, às vezes o dia funciona tudo certinho. Uma única ação que não foi como a gente gostaria ou previa, toda a ênfase, toda a história, todo o comentário vai em cima daquele ponto. E às vezes esquecemos vários, né? Isso. Mas você comentou sobre a Grazi, que tem todo um acompanhamento. A minha pergunta, até nem está no roteiro, é algo assim que a gente veio em mente aqui agora. Este acompanhamento, quando a pessoa chega no seu consultório, ela chega e está atrás de um reparo, ela queria fazer alguma coisa que na visão dela ficaria legal. Esse acompanhamento que é feito, essa dica, tem esse sistema de vocês mesmos chegarem e falar, olha, isso não ficaria legal, o que eu indico para você seria isso, porque ele iria fazer esse efeito ou aquele.
É um acompanhamento Sim. mesmo. Isso acontece, é feito dessa forma? Exatamente. Pelo menos lá no meu consultório, na minha clínica, os meus pacientes que procuram, eles procuram, claro, trazendo as queixas deles, mas Sim. disponíveis a ouvir a minha opinião profissional. Sim. E às vezes o paciente, de fato, por falta de conhecimento mesmo, acaba buscando uma coisa que não é a melhor indicação para ele, e cabe a nós profissionais indicar o que vai ficar, Orientar. orientar o que é melhor. De fato, o paciente ele não tem nem conhecimento para saber, Sim, às vezes sim. ele vê uma informação, a gente tem acesso a muita informação, então o paciente hoje ele já chega sabendo sobre os procedimentos, tendo uma ideia mais ou menos do que ele quer fazer no consultório. Eu acho ótimo isso, porque os pacientes bem instruídos, eles acabam caindo em menos ciladas, digamos assim, mas no fim das contas, cabe a nós profissionais orientarmos os pacientes sobre o que de fato é o melhor para eles, pensando em resultados que eu sempre bato, elegantes, naturais e interessantes também a longo prazo. Ah, muito bem. Interessante, interessante. Rayane, também é interessante da gente compreender se existe essa diferença clara entre beleza comercial ou beleza de consultório, estética comercial, estética natural. Existe... Como é que funciona isso? Você consegue fazer essa diferenciação? Todo mundo até então entre esteticista, que trabalha na indústria da beleza, todo mundo foca no mesmo ponto. Como é que você enxerga esse mercado, principalmente nessa separação das belezas? Porque hoje, até vou falar, se você acompanhar até o final do programa, na Escola do Marketing, que é um quadro que eu tenho aqui de marketing, falo de marketing geral, vou falar sobre a percepção de valor, como as pessoas não compram, eu quero Botox X. Não, eu quero um procedimento para ficar da forma Y. A forma, o meio não importa. Ela quer sempre o resultado final. Como é que você enxerga isso? E principalmente se os profissionais têm diferença nesse quesito. Não, esse profissional só vai até tal etapa. Daqui a tal etapa são médicos especialistas. Eu vejo uma diferença, sim, em relação a esses tipos de beleza. Como eu havia falado anteriormente na nossa entrevista, ali no início, há uns 3, 4 anos atrás, a gente pregava muito a padronização. Sabe aquela beleza, todo mundo meio parecido, todo mundo sim. muito igual? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar essa fase. E essa é a beleza mais ali, né, padronizada. E ainda temos profissionais que trabalham, sem falar mal de nenhum profissional, mas são perfis de trabalhos diferentes, né? E públicos diferentes também. Já na minha realidade, na minha percepção de beleza, eu gosto muito de priorizar a individualidade de cada paciente. E, claro, todo mundo tem ali os seus traços, a sua beleza individual, e realçar simplesmente o que precisa ser realçado, retocar alguma coisinha que precisa ser retocada, mas preservando a tua beleza, de forma que você se olhe no espelho e se reconheça. Eu continuo sendo Aldo, eu continuo sendo Gilberto, só que sem ruguinha aqui na lateral dos olhos, que era uma coisa que me incomodava, enfim, com a pele mais firminha, que era uma coisa que eu buscava há bastante tempo, assim como tem esse público ainda que busca essas grandes transformações. Mudança de CPF. É isso, quer mudar o CPF. São públicos diferentes para profissionais diferentes, mas o meu público hoje está muito alinhado com o que eu prego, com o que eu gosto, que é valorizar a individualidade de cada um, com, claro, pequenos ajustes, mas para que você simplesmente continue sendo você na sua melhor versão. Legal. É uma frase boa. Você continue sendo você na sua melhor versão. É isso. Que legal. Explica da frase, porque senão ela não vai entender. O que acontece? Nós aqui do Amazônia Negócios, no final do programa, a gente pede para os nossos entrevistados, só que isso é feito assim de bate-pronto. A gente ia pegar você de surpresa, mas ele já deu a... Peguei. Ele já falou ali. É que a gente pede para que você deixe uma frase. Deixe uma frase para a audiência, deixe uma frase, aquilo que você, né, gostaria de passar e deixar. E essa frase realmente é fantástica, né? Então, vale muito a pena, você guarda ela. Vou guardar. Que a gente vai te você perguntar. continua sendo você na sua melhor versão. Só que na mesmo. sua melhor versão. Já eu esqueço. Tá. E, Rayane, a gente já comentou de alguns procedimentos que às vezes não dão certo e tal, mas esse índice assim de pessoas que buscam esse tipo de tratamento, vamos assim dizer, qual é o índice de expectativas assim? Eles saem de lá geralmente satisfeitos com o resultado? Ele realmente ele muda mesmo? Assim, visivelmente, do dia para a noite, a pessoa vê que ela está diferente? Sim. Isso é possível? Claro que para a gente
ter resultados bonitos e de forma natural, a gente precisa de um tempo de trabalho ali, Sim. né? Um tempo de acompanhamento com o paciente. Mas claro que esses procedimentos, eles entregam um resultado ali imediato, mas para todos os meus pacientes, para conseguir esses resultados legais que eu falo para vocês, eu priorizo elaborar um plano de tratamento. Então, um tratamento em etapas. Primeiro a gente estrutura basicamente toda a pele, toda a estruturação de colágeno do paciente, através de máquinas, através de injetáveis. Depois a gente trabalha com as pequenas rugas que já estão formadas, e aí, na finalização disso, a gente trabalha pequenos pontos de embelezamento que o paciente já trouxe para mim na consulta, claro, alinhado com a minha avaliação, mas os pacientes, eles são muito orientados antes de fazer esses procedimentos. Então, as nossas expectativas, também eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem muita exposição de antes e depois, e tudo nas redes sociais, que nem sempre são reais, né? A gente sabe que hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue manipular muitas coisas, então acho que é importante também essa primeira consulta, essa primeira avaliação, até para alinhar expectativas do que nós conseguimos entregar de resultado e o paciente ter ciência de se é aquilo que ele realmente quer, uma vez conversado, uma vez alinhado, todo mundo sai feliz e satisfeito do tratamento. Que legal. Maravilha. Você comentou sobre as redes sociais, eu gostaria de entender, na verdade a audiência do Armazena Negócio gostaria de entender se aumentou a procura por procedimentos estéticos a partir das redes sociais, ou simplesmente nós apenas começamos a ver mais? Já havia essa demanda muito grande latente? Não, essa demanda, com certeza, essa demanda aumentada, que a cada ano, ela não aumentou, ela está aumentando. Todos os anos a procura do consultório é ainda maior, ainda bem por isso, né? Sim, sim. Mas é um mercado que cresce muito, está em muita ascensão. E com certeza, o fato da gente se olhar muito mais, né, através das redes sociais, nos assistir, ficar ali o dia inteiro gravando, ou vendo outras pessoas e vendo que as pessoas estão cada dia mais vaidosas, mais bonitas, cuidando mais de si, buscando a sua melhor versão, com certeza a rede social tem um impacto enorme nessa busca por alcançar a nossa melhor versão, seja física, estética ou até mentalmente. Ah, que legal. E assim, e nesse mercado crescente, como você comentou, né, que tem aí atingido números estratosféricos, né? Quais são assim os procedimentos que são mais procurados? O que as pessoas procuram vocês para fazer qual tipo de tratamento? Procedimento estético, vou falar Esse é o top 1, top. o top 1 nível mundo. Ainda é a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que eu acho que todo mundo, se não fez, a mulher faz, ou já ouviu pelo menos falar, né? O Botox, ele é o procedimento estético mais realizado no mundo, nível de mundo. O país que mais realiza é os Estados Unidos. O segundo país que mais realiza Botox de nível mundo é o Brasil. Vocês verem o nível do autocuidado aqui da brasileira e do brasileiro. Então, é um mercado que cresce muito. Outro, na verdade, não é um procedimento, mas é uma linha de tratamento que eu tenho visto uma crescente muito importante, principalmente lá, aqui no meu consultório, são as tecnologias. Falei para vocês anteriormente que as pacientes, pela vida corrida mesmo, não tinham tempo de ficar inchada, roxa, se recuperando de procedimentos injetáveis, então os pacientes tendem a buscar muito por máquinas, por tecnologias, ultrassons microfocados que estimulam colágeno, laser que vão renovar essa pele sem um grande pós-procedimento. Inclusive, eu mesmo ontem fiz um laser e hoje, para estimular colágeno, renovar a pele, hoje estou aqui protetor solar, maquiagem e tá tudo certo. E essa é a vida do paciente de hoje em dia, a gente tem que se adaptar a isso, né? Todo mundo é muito corrido, muito atarefado, então eu vejo uma procura muito grande pelo ramo das tecnologias, das máquinas e menos dos injetáveis. E muito legal até falar sobre isso, que até pouco tempo atrás, os pacientes que queriam acesso a essas máquinas, eles precisavam sair do nosso estado. Importante. Eles precisavam sair, então geralmente os pacientes iam a São Paulo, né? Conciliavam alguma viagem, né? Grandes centros, São Paulo, Brasília, grandes centros para realizar essas tecnologias. Hoje, eu, e assim como outros profissionais também muito bons aqui do nosso estado, a gente já tem o que tem de melhor a nível de mundo. A gente consegue num congresso então, em São Paulo, ver o que está tendo lá de melhor, traz para cá. Fui recentemente, ano passado, para Paris, um congresso lá, a nível mundial,
acompanhei o que tinha de melhor lá, trouxe uma máquina excelente a nível de mundo para cá. Então, assim, até também por conta das redes sociais, a gente está muito interligado em tudo. E o Brasil ele não perde em nada, muito menos a Amazônia, a nível de mundo. O que a gente tem hoje aqui na Amazônia disponível, estou falando especificamente da minha clínica, mas é o que tem de melhor no mundo. Que legal. Então, hoje a gente pode afirmar tranquilamente que o estado de Rondônia, no quesito inovação, tecnologia na área da beleza, está completo. Está super bem atendido. O que tem de melhor no mundo está aqui, com certeza. Legal. Interessante. Eu estou formulando aqui porque quando você vai respondendo, graças a Deus, você acaba respondendo 2, 3 perguntas ao mesmo tempo. Tá Isso ótimo. é maravilhoso. Só que aí você me gerou uma dúvida interessante aqui. Se nós temos hoje pelas redes sociais a percepção dos procedimentos errados, e aí você comentou também sobre a busca pelos tratamentos menos invasivos, estou certo? Certo. Você tem visto uma tendência em busca de procedimentos naturais? E aí eu faço uma pergunta, faz parte do seu métier ou até mesmo você não toca nisso ou as pessoas realmente não estão preocupadas com isso? Elas querem estar belas, não importa como. Porque querendo ou não, nas redes sociais a gente tem a percepção errada e as pessoas fazem de todo jeito porque elas querem a beleza. A todo custo, né? A todo custo. E aí eu te pergunto, as pessoas têm procurado esse nível de procedimentos mais naturais? Você tem visto essa onda? Tenho visto essa mudança para procedimentos menos invasivos, como eu falei, e com resultados até mais naturais. Então, hoje os pacientes eles não vêm no consultório buscando grandes transformações. Ai, doutor, eu quero sair daqui com outro CPF, parecendo outra pessoa. Pelo contrário, eles estão muito assustados com o que eles veem nas redes sociais, os resultados negativos. E, na verdade, eles priorizam parecer eles de forma natural, de forma elegante, realçando ali pequenos detalhes e melhorando pequenas imperfeições. Mas eu tenho visto uma mudança, isso também por conta das redes sociais, da gente ter acompanhado tantos resultados inestéticos que não ficaram esteticamente legais, os pacientes eles já vêm com medo, vêm procurando melhora, mas sempre com certo receio em relação a isso. Mas, Aldo, lá no consultório eu não tenho tanto essa queixa, porque os pacientes acabam que pelas redes sociais, eles, quando chegam lá, já acompanham o nosso trabalho pelas redes sociais há um tempo e já entendem mais ou menos a linha de raciocínio, a linha de trabalho daquele profissional. Isso é uma coisa também muito legal, que pelo acesso à rede social, você consegue filtrar uma pessoa que se alinha ou não com o seu propósito. De fato. Então, acaba que é uma vitrine muito boa e você tem acesso a vários profissionais e, através desses profissionais, você consegue se alinhar com o que está mais alinhado com o que você espera. Então, as pacientes que me buscam, elas já me buscam esperando resultados naturais, resultados pensando a longo prazo, elegantes. Então, eu vejo que existe essa busca por naturalidade, principalmente lá no consultório, que está muito alinhado com o que eu prego mesmo para os meus pacientes. Show. Isso é legal, isso é muito bacana. E eu gostaria até de fazer uma pergunta para ti, em cima disso que a gente está falando, investimento em tecnologias, né? Em uma indústria, de modo geral, quando você adquire um equipamento novo e tal, aquilo ali vai te dar uma maior produção, isso vai te dar um barateamento, né, no custo da fabricação da peça e tal. E se a gente traçar um paralelo com a questão da estética, com essa inovação, esses procedimentos, eles vão ficando mais acessíveis? O público que tem buscado vocês, assim, já são um público com uma classe, vamos colocar assim, uma classe menos favorecida, mas que é possível? Como é que funciona isso? Ou hoje, não sei se é possível, mas o que seria hoje um início de um procedimento? Um custo mesmo que a pessoa vai ter, olha, ela vai fazer uma consulta e ela vai ter todo um acompanhamento, a partir de tantos mil ela já consegue iniciar um tratamento, e alguma coisa que vá dar realmente um resultado. Tá certo. Eu vejo essa acessibilidade aos procedimentos estéticos, se a gente for parar para avaliar números, Sim. Há 10 anos atrás, um Botox hoje, para vocês terem, vamos falar de números, Sim. uma média de mercado, ele está ali entre R$1.400 e R$1.800, um Botox na face completa, Certo. em torno disso, tá? A depender da clínica. Há 10 anos atrás, que o valor de compra de R$1.400 e R$1.800 era muito diferente, o Botox ele custava mais ou menos esse valor.
Entende? Então, se a gente traça o valor é o mesmo, mas Sim, o poder sim. de compra Não, há 10 é anos outro. atrás é Era outro. totalmente Interessante diferente. Tanto que até o público, se você observar, ele popularizou muito, né? Antigamente, você tinha um público muito restrito que conseguia fazer esse tipo de investimento. Sim, sim. Hoje, além do poder de compra estar maior com esse mesmo valor, condições de pagamento, as maquininhas de cartão também melhoraram bastante, consegue fazer parcelamento para o nosso paciente, e com certeza está bem mais popular, bem mais popular, e eu acredito que a tendência é cada vez se popularizar mais, porque abre muita concorrência. Então hoje, anteriormente, há 10 anos, a gente tinha uma ou duas marcas. Hoje, falando de Botox especificamente, nós temos 7 marcas autorizadas pela Anvisa e disponíveis aqui no Brasil. Então essa concorrência no mercado, né, ela Natural. vai Vai barateando o flexibilizando, custo. vai barateando o custo. Isso. Interessante. Interessante essa percepção. Agora, uma outra percepção que também eu acho que é a dúvida de todo mundo. Estávamos conversando, na verdade, que nem quinta série aqui antes, faz parte, mas agora nós somos profissionais sérios, estamos Sério? aqui sérios. Gostaríamos de entender faixa etária, gênero. Os procedimentos estéticos é predominantemente por mulheres, mulheres jovens, mulheres maduras, homens jovens maduros. Como que se distribui isso? Como é que são os dados demográficos disso? Vou falar a minha experiência de consultório, que ela se reflete aí para o restante. Com Sim. certeza a mulher ela é muito mais vaidosa. Então, esse público da estética, ele é predominantemente feminino, mas ele não é exclusivamente feminino. Os homens têm se cuidado muito. E vou falar, os homens, eles são até mais fiéis e rigorosos no controle, eles demoram mais aí. Mas quando eles vão e veem os resultados, eles costumam ser mais fiéis e mais rigorosos, pontuais ali em relação aos períodos de tratamento. Então, eles acabam sendo menos em quantidade, mas eles são bem disciplinados em relação ao investimento na estética, na beleza. Principalmente depois que eles já conheceram os resultados, eles ficam bem satisfeitos. Interessante. E o público e falando em idade, hoje é uma coisa até interessante. Cada dia mais pacientes mais jovens nos procuram. O que eu ia perguntar assim, Pergunte. é uma necessidade ou é uma percepção alterada? Às vezes necessidade e às vezes uma percepção alterada. E aí entra muito o bom senso do profissional de orientar e às vezes até acalmar aquele paciente. Já tive pacientes de 18 anos no meu consultório querendo fazer procedimentos estéticos extremamente invasivos e honestamente sem necessidade, talvez por uma distorção ali de imagem, talvez por se comparar com outras pessoas em rede social, baixa autoestima. Então a gente profissional também tem que estar apto para identificar esse tipo de paciente que talvez tenha ali alguma questão emocional relacionada, algum distúrbio de imagem mesmo, e orientar, acalmar, né, e tentar acompanhar esse paciente para que isso seja feito no momento correto e quando de fato essa paciente precise. Tá? Interessante. Mas as pacientes hoje, no geral, tirando essas com essas questões de imagem, né, de percepção de imagem, elas têm procurado mais cedo, não para transformar, mas no sentido de gerenciar. Rayane, eu quero começar cedo, coisas pontuais, pouco invasivas, para que eu não precise fazer grandes intervenções no futuro, para envelhecer bem. Sim, sim. É isso. Isso aí é muito interessante. E o mercado assim da beleza, ele está, como você disse, está em expansão, e ainda tem mercado, ainda tem muito mercado a ser atingido. Quem quer investir no segmento ainda é um bom negócio. Eu acho que, embora, falando da parte médica, tá? Porque nós temos várias áreas de formação que atuam também nesse mercado da beleza e da estética, mas estou falando do meu nicho, que é o nicho que eu tenho mais conhecimento para passar para vocês. Sim. É um nicho que cresce muito em relação ao número de pacientes, mas também cresce muito em número de profissionais, porque as pessoas enxergam uma oportunidade, mas sendo bem honesta, eu acho que ainda tem espaço sim, porque a demanda de paciente, ainda que a demanda de profissionais ano a ano crescem no mercado disponível, a demanda de paciente ela acompanha esse crescimento. Acompanha. Quando dependendo da consultoria que eu faço, geralmente se pergunta, tô precisando investir em tal coisa, mas já tem no meu bairro. Eu disse, mas
Quantas padarias existem É no seu bairro? isso. Né? Sempre vai ter demanda. Uhum. Agora, claro, fazer um estudo, Sim. avaliar, faz total sentido. Eu queria entender outro ponto, que até nem está no roteiro, porque basicamente você respondeu todas as perguntas, até as que foram feitas. Obrigado, você é excelente nisso. Procedimentos estéticos geralmente são focados, ou os seus clientes são focados em beleza ou algum reparo, por exemplo, deficiência, sei lá, física, acidentes, queimaduras. Quais são os níveis que você tem enfrentado? O foco principal, até por uma questão de números mesmo, né, chega menos quantidade de pessoas lesionadas ou com alguma sequela e tudo, é a parte estética mesmo, por embelezamento. Mas nós tratamos pacientes com paralisia facial, Sim, com alguma sim. deformidade, questão de cicatriz, ajuste de cicatriz, aquelas cicatrizes mais altas que são queloides, tem Sim. tratamento para nivelar. Então, toda essa parte também que não é só estética, é da saúde do paciente, lá no consultório nós trabalhamos. E lá na clínica, nós temos profissionais focadas para isso. Eu sou focada mais na parte estética, mas nós temos uma outra dermato na nossa equipe, que é focada especificamente nessa parte de doenças dermatológicas, avaliação de câncer de pele, as afecções de pele em criança. Então, assim, eu tento trazer um leque de possibilidades bem completo, para quando o paciente aqui da nossa região pensar em tratamento estético ou dermatológico, ele fala: vou lá na Rayane, que lá na Rayane tem tudo. Legal, legal. Que show. Então, e nós falamos aqui, logo no início, você falou da sua formação, né? E qual foi o procedimento, o tempo de estudo para chegar até onde você chegou, com todas as suas qualificações. Mas qual foi o momento assim que você decidiu e falou: o ramo da estética é algo crescente, é algo que dá para investir? Quando foi o pulo do gato? Foi uma dica de alguém? Como que foi que aconteceu isso? Olha, essa sua pergunta é muito legal, porque eu falo e de fato foi isso, a estética ela me encontrou. Sério? Sério, eu não fiz medicina, vou fazer estética, é um Entendo. mercado muito rentável, nunca foi sobre isso. Sim, sim. Simplesmente ela me encontrou. Terminei minha faculdade, assim como todo estudante ali de medicina recém-formado, e fiquei naquele limbo ali, né? E agora? Que residência que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Né? Qual especialização? E eu, durante a faculdade, de fato, eu sempre gostei muito da dermatologia, mas da dermatologia, como a gente não tem acesso na faculdade a essa parte estética, eu gostava muito da dermatologia de doença dermatológica mesmo, pele, lesões de pele, cabelo, unha, gostava demais. E aí comecei a fazer minha especialização na área da dermatologia. Teoricamente, dermatologia para atender exclusivamente doenças de pele. E tá tudo certo. E aí abri meu consultório, aquela demanda foi surgindo e as próprias pacientes que vinham para tratar uma pele, um melasma, uma rosácea, acne, elas começaram a me questionar: Rayane, queria muito fazer um botox, já li sobre o botox, você não faz um botox? E aí essa demanda começou a surgindo. Eu falei: cara, eu tenho que fazer um curso de botox, alguma especialização, alguma coisa, porque estão me perguntando muito. Aí vinha outra: Rayane, eu queria tanto dar uma hidratadinha no meu lábio, melhorar o contorno, deixar ele mais harmônico com o meu rosto. Você não faz um preenchimento labial? E aí essa demanda começou a surgir. Isso nunca foi pensado por mim. Ela simplesmente surgiu, e para atender a demanda das minhas pacientes que me pediam isso, né, que trouxeram essa demanda para mim, eu comecei a me especializar nisso, entrei na minha segunda especialização, que é de medicina estética, fiz inúmeros cursos para, né, procurar me especializar nisso, e isso foi acontecendo. Aí eu comecei ali com um consultóriozinho rotativo, depois já me vi com um consultório só para mim, depois um consultório estava pequeno, aí já tinha que contratar primeira funcionária, segunda funcionária, terceira funcionária, e aí Legal. É bom quando é natural, né? Foi 100% natural, assim, de verdade, eu nunca pensei nisso, até que as minhas pacientes me trouxeram essa possibilidade. Uma demanda, né? Uma demanda surgiu, e aí eu me vi fazendo aquilo ali, e eu falei: gente, eu sou muito boa nisso, então eu vou focar nisso. Que e legal. é isso. E assim, a doutora Rayane atende em Porto Velho, mora em Porto Velho, a clínica é em Porto Velho, mas esse programa, você está tendo uma audiência aí a nível de estado. E as pessoas que querem procurar a Rayane, que querem, sabe, que gostou da entrevista, que querem tirar dúvidas, como é que faz? Primeiro vai ser um prazer atender vocês. Nós atendemos pacientes de
todo o estado, inclusive até do estado vizinho aqui. Vem muita gente do interior do Amazonas, Lábrea, Humaitá, vem bastante gente aqui procurar a gente. Sim. E aproveitando também já para fazer a propaganda, de 3 em 3 meses eu atendo em São Paulo. Poxa, eu vou lá que para São legal. Paulo atender, Aham. vou estar em São Paulo dia 12 de março agora, Legal. e de 3 em 3 meses eu tento estar lá atendendo essa demanda. Que história foi essa que uma grande influenciadora a nível nacional repostou teve você isso. e deu um caos geral? Deu um caos geral. Menina, Mas explica desde o início. deixa eu contar a história desde o início. Vamos lá. Que nem eu acreditei nessa Aham. história. Eu divulgo meu trabalho nas Sim, redes sim. sociais, para os pacientes conhecerem um pouco mais do meu trabalho, e tudo certo. Esse vídeo em específico, era um vídeo para exaltar a beleza de uma influenciadora, Virgínia. Ela fez, com o médico dela, um procedimento que eu faço no meu consultório e tem excelentes resultados, que é o fio Aptus, que faz estímulo de colágeno, dá uma afinada na pele, uma retração de pele, e eu faço. E para exaltar a beleza dela e divulgar o meu trabalho, eu falei sobre o procedimento. E foi bem naquela época que ela tinha começado a namorar com o Vinícius Júnior, tava todo mundo atacando a beleza dele, enfim, a aparência dele, e eu foquei para o outro lado. Eu falei, bom, eu vou falar o quanto que ela é bonita. E falei, de fato, e eu acho ela belíssima, e falei da beleza dela paralela aos procedimentos. A esse procedimento específico, que são os fios Aptus. Tudo bem, vídeo postado sem marcar ela, sem nada. Simplesmente postei o vídeo para divulgação do meu trabalho. Nem marquei. Um belo dia, estou lá no meu consultório, tô lá já de noite na minha casa, meu telefone toca, meu irmão me ligando, minha secretária me ligando, todo mundo me ligando. Eu, gente, mas... Fui cancelada. Falei, o que aconteceu? Será que o consultório pegou fogo? Né? De noite, todo mundo me ligando. E hoje em dia, a gente, tudo é pelo WhatsApp, né? Todo mundo ligando e eu sem entender nada. Até que eu resolvi atender a minha secretária, Mariana. E aí, ela, Raiane, você não vai acreditar. Falei, o que houve, Mariana? Já tô preocupada. Falei, a Virgínia te postou no Instagram dela. Eu falei, o quê? Como assim? De graça? De graça? Isso nem existe. Aí ela, não, desliga aqui, vai lá olhar. E realmente ela tinha feito o repost desse meu vídeo no Instagram dela. E aí depois eu fiquei super feliz com a visibilidade, né? A maior influenciadora que nós temos hoje no nosso país, em nível de visualização. Aí depois eu fui no chat fazer uma pesquisa, depois que todo aquele alvoroço passou, para procurar saber quanto que seria uma propaganda dessa, né? Foi um vídeo de quase 60 segundos, apareceu no Instagram dela, essa visibilidade. Quanto que seria esse investimento? E aí o chat me trouxe um valor que um investimento de um vídeo mais ou menos de 60 segundos nos stories da Virgínia gira em torno de R$400 mil. E aí Deus me abençoou e me deu essa sorte. Primeiro te dando o caminho. É aqui, mulher. É isso. E aconteceu assim 100% de forma orgânica. E eu não sei nem te dizer como é que esse vídeo chegou até ela, porque eu nem marquei o arroba dela. Então, assim, não marquei, porque se você marca, aparece lá na página do famoso e ele pode eventualmente abrir. Assim como 1 milhão de marcações. Exatamente. Ainda se marcasse, eu nem teria essa expectativa, porque assim como marca, quantas pessoas não devem marcar ela num dia? E o mais curioso é que eu não marquei em lugar nenhum. E ela... E aí, quando você não marca, tem uma coisa interessante, que quando você marcou a pessoa, ela só reposta. Quando você não marca, não tem como repostar. Ela teve que gravar a tela do celular dela por 60 segundos. Caraca, foi muito mais que 400 mil. É isso. Então, assim, teve todo um trabalho envolvido nisso. Eu achei muito legal, assim, eu fiquei muito feliz. E é uma benção que eu não poderia, né? Enfim, R$400 mil a propaganda que aconteceu de forma gratuita, tá? Maravilhoso. É o poder aí das redes sociais. E das influências. E realmente é um poder que é difícil até de você mensurar, porque eu não conseguia, nesse dia, eu fui dormir 3 horas da manhã tentando responder as mensagens do meu Instagram, eu não conseguia vencer as mensagens, simplesmente porque meu rostinho tinha aparecido lá no Instagram dela. Que legal. Muito legal. E na prática, além dos 400 mil que você não pagou, quantos mil ela te devolveu? Pois é, né? Ainda tem isso. Teria que fazer esse cálculo aí, para depois Virgínia tá aqui, ó, minha parte, sua parte, obrigado. Mas assim, quando você começou o programa, na sua apresentação você disse, né, mãe, esposa, cristã, e a gente sabe muito bem, Deus tem cuidado dos seus, né? Com certeza. Só ele mesmo para fazer essas coisas na nossa vida. Mas como que aconteceu? Como que aconteceu? Tá aí a resposta. Olhando minha filha, é por aqui, pode seguir, eu tô contigo. Do mesmo jeito que ele te guiou ali, até na escolha da profissão, então já que você tá
tá? Deixa eu aproveitar antes da gente encerrar, falar um negocinho rápido que eu me lembrei. Você foi até 3 da manhã tentando responder e eu tenho um amigo chamado Fernando Fontes, um abraço inclusive, que ele até fez um conteúdo muito interessante. Viralizar para quê? Não era do interesse, não era da intenção dela, era produzir um conteúdo para educar sua base, mas quando você faz isso de forma não planejada e não orquestrada, você pode bloquear seu Instagram. Porque o algoritmo vai entender que tem uma movimentação muito estranha. Uma pessoa que tem 2.000 seguidores, do nada explode, 400 mil respostas. Aí ele vai dizer, opa, você está fazendo alguma coisa errada, comprou algum bot, bloque. Para você reverter isso, você deu sorte no final das contas. Deus está muito contigo, hein? Está muito comigo, eu nem sabia dessa possibilidade. E assim, eu não conseguia, eu respondia, enquanto eu respondia uma, chegava 10, eu não conseguia vencer. E eu não consegui, foi uns 3 dias depois, assim, eu fui dormir 3 da manhã, eu falei, cara... Sim. Amanhã eu continuo. Por hoje, agora eu entendi como é que a Virgínia vive, ok. Gente do céu, é isso. É isso. Não, e ela com certeza não consegue vencer, não tem como. Não tem como. Rayane, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por você dedicar tempo, né, que agora foi muito mais caro o seu tempo, já que 400 mil reais foi dado. Então, muito obrigado mesmo. As portas do Amazônia Negócio sempre estarão abertas para você, sempre que precisar e aparecer e trouxer alguma novidade. Ótimo. Pode mandar para a gente. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo a nossa conversa. Prazer foi nosso e assim, como ele já disse, mas as portas do Amazônia Negócios está aberta mesmo, tá? Então, se você tiver uma novidade, alguma coisa nova que você adquiriram, que está lá à disposição dos seus pacientes, vamos divulgar isso, tá bom? Perfeito. Buscar um gerenciamento do envelhecimento de forma natural para que você continue sendo você na sua melhor versão. Que legal. Deixa eu dar um bom parte na bio, hein? É isso. É isso, gente. Muito obrigado. Já já nós voltamos com a Escola do Marketing e a continuação do programa. Até lá. Escola do Marketing. Oferecimento JT Soluções em Transporte de Encomendas e Carga Viva. Maravilha, mais uma Escola do Marketing, esse quadro que foi feito para ajudar você a desenvolver a sua empresa sem mesmo precisar contratar profissionais de marketing e até mesmo curiosos que estão aí cobrando R$200 para supostamente te ajudarem no marketing, você não vai ter resultado. Vem aqui com alguém que é formado, inclusive pela Unibra, que vale muito a pena você conhecer. A Unibra lá de Pernambuco, o maior centro universitário da região Nordeste. Hoje eu quero falar sobre percepção de valor. Percepção de valor e esse mix de biologia ou comercial. Quando a gente fala de procedimentos estéticos, a gente não está falando sobre compra de um produto específico. E se você analisar dentro da pirâmide de Maslow sobre o nível de necessidade e compra, onde a parte mais básica está alimentação, sobrevivência e por aí vai, a parte estética ela já está muito acima. E eu até diria mais que isso tem se mesclado até com camadas mais abaixo. Pela necessidade, você vai entender sobre isso. Quando o paciente procura algum profissional em relação a algum serviço estético, ele não está procurando procedimento, ele não está querendo saber sobre, eu quero o Botox X, eu quero fazer o procedimento com o laser XYZ fabricado na região. Não, o que ele quer é o resultado, é a compra de autoestima, confiança e principalmente um resultado visível. Ele precisa dessa aprovação, inclusive, das outras pessoas em relação a isso que está sendo visto. E aí entra o ponto onde eu comentei no início, biologia ou comercial. O marketing ele mistura muito com a parte psicológica e principalmente com a parte biológica. Pedro de Camargo, um escritor brasileiro, escreveu vários livros sobre essa parte comportamental e o marketing aplicado às empresas, como isso tem mudado. Inclusive, eu o conheci, o Pedro de Camargo, ele foi escritor do meu TCC, lá da minha graduação, na Unibra, como eu comentei, e eu acabei o conhecendo aqui em Porto Velho, onde ele veio para uma palestra, enfim, foi uma imersão de uns 2 dias, que foi maravilhoso. Neste dia, eu
eu entendi em um livro onde ele está escrito, onde ele escreveu Eu Compro Mesmo, A Culpa é dos Hormônios, onde ele fala basicamente sobre a compra por impulso, principalmente voltado para as mulheres. Mas ele sempre justifica todo esse quesito comercial girando em torno da indústria da beleza, tem um resultado biológico por trás, há uma necessidade. A maquiagem ela foi criada justamente para impedir que as imperfeições sejam transpassadas, ou seja, disfarçar as imperfeições que na pele existem. E aí foram surgindo outros. A pintura nos lábios, o famoso batom ou lip tint, tem um significado biológico onde na savana, nos animais mais primitivos, vamos assim dizer, e inclusive até hoje no nosso reino animal, existem fêmeas que pintam seus lábios de vermelho para se mostrar mais férteis. Quando você reduz as imperfeições através de maquiagem, você também mostra que você esconde uma possibilidade de doenças, onde a pele manchada também influencia isso. Então, tudo isso, no final das contas, gerou um grande mercado através de resultados biológicos das pessoas. E é um resultado inconsciente. Esse livro, Eu Compro Mesmo, A Culpa é dos Hormônios, é um clássico, é um livro incrível, onde você vai lendo e entendendo que, na verdade, o que nos difere dos primatas é que eles não moram em casas. Talvez eu tenha sido um pouco exagerado, mas é de se pensar, porque quando a gente une e avalia-se como investidores e empresários, o que você vai vender, como vai vender, para quem vai vender, você sempre tem que olhar para o ser biológico e não para o ser social. E aí é que está o grande ponto que a maioria das empresas erram. Por isso que eu digo, contrate, fale com um consultor de marketing de verdade, alguém formado que passou pela academia, porque a maioria dos profissionais que nós temos hoje no mercado só estão ganhando dinheiro com venda de serviços que não funcionam e vai cada vez mais estragando o mercado, e eu tenho que estar toda hora explicando o que é marketing. E aqui, claro, por você ser um grande apreciador de conteúdo de qualidade, acompanha o Amazônia Negócio, também está sendo bem informado sobre marketing e como você deve aplicar isso na sua empresa. Quem comunica valor não entra na guerra de preço. E quando a gente fala de autoestima, confiança, a gente está falando justamente disso. Eu não estou falando que a pessoa vende o Botox X, laser Y. Eu estou te dizendo que aqui você fica mais bela. Pense nisso e, principalmente, qualquer dúvida, entre em contato comigo lá no Instagram, @aldomelo com 3 L's, ou até mesmo lá no Instagram do Amazônia Negócios, Amazônia Negócios TV. Lá no Instagram também estaremos lá. Qualquer dúvida, me chama. Até a próxima Escola do Marketing. Escola do Marketing. Oferecimento JT Soluções em Transporte de Encomendas e Carga Viva. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, ainda mais depois, primeiro, das informações iniciais lá no Você Sabia, a entrevista maravilhosa com a Rayane Neri e a Escola do Marketing, que hoje foi para matar. Hoje realmente foi barba, cabelo e bigode. Exatamente, foi uma boa analogia. É isso mesmo, mas assim, pessoal, vale a pena, foi uma entrevista fantástica, esclarecedora, para você que tem aí o desejo de fazer algum tipo de alinhamento, né, de tratamento estético, vale a pena assistir, pegar as dicas, tem telefone, tem endereço, tem tudo dela e que vai estar passando para você aí. Eu diria mais, você está procurando onde investir, você acabou de achar um grande mercado promissor infinito. Eu até diria mais, né? Complemento do que eu falei na Escola do Marketing, procure focar no ser biológico, não no ser social. E todo o episódio de hoje falando de ser biológico, não social. É isso aí. Maravilha, esse foi mais um Amazônia Negócio. Eu espero contar com a sua audiência nos próximos programas. Mande uma mensagem caso você esteja nos vendo aqui do YouTube. Se não, vai lá no YouTube assim que terminar esse episódio e deixar uma mensagem lá. Principalmente se você quiser fazer algum tipo de pergunta para a profissional, para a Rayane, que a gente manda a pergunta para ela. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo Amazônia Negócios. Até o próximo. Amazônia
Amazônia Negócios. Oferecimento. Conect Corp. Excelência em consultoria para empresas exigentes. Porto Inox. Uma relação duradoura. Daniel Estofados. Conforto e elegância para seu lar. Tilim. A melhor hora.